Alô, boa tarde, mais uma vez aqui no canal YouTube, onde vamos aqui trabalhar esta situação da identidade, da comunicação, pelas reflexões, questões, aquilo que eu me propus para mim e a missão para ti, para este ano de 2024 aqui pelo YouTube, entregar-te acima de tudo momentos onde tu possas refletir sobre a tua vida, a tua identidade, as tuas relações, a tua história, e trazeres acima de tudo aquela consciência muito, muito sã de que desistir de ti não é opção, porque tu não és opção na tua vida. Tu és a única pessoa possível para existir na tua vida e fazer dela a melhor situação de passagem por aqui. Então bora lá. Hoje vou-te propor, hoje e para todo sempre, que tenhas um caderninho. Ups! Alguém lá fora ligou o alarme, está tudo certo. Que tenhas um caderninho para aqui, para escreveres e ouvires e tirares as tuas anotações, fazeres aquilo que te faz mais sentido escrever e depois levares para a tua vida e praticares. Então hoje eu vou dizer-te mesmo, escreve, porque eu vou já direto ao ponto, não vou aqui esticar muito, hoje não vamos filosofar, hoje vamos sim refletir e vou entregar-te três possíveis das muitas, três possíveis ou três formas possíveis de bloqueio à tua identidade. Três, existem muitas. Estas três eu sinto que de uma maneira mais assídua estão presentes na nossa vida, na minha também, obviamente. Não fuja à regra, não é o facto de eu estar aqui a partilhar contigo sobre o que vivo, o que faço, o que entrego, ensino nas minhas mentorias, que eu não as viva também. A diferença está em que todo o trabalho interno já me permite antecipar determinadas situações, ou quando não as consigo antecipar, quando estou nelas, ter um discernimento mais claro emocionalmente e muitas vezes distanciar-me dessas emoções. Então vamos lá. Aqui a nossa primeira situação, estava assim um bocadinho torto, mas pronto, não vamos, vai ser tudo muito, ok? Muito eu deste lado, tu desse, como se estivéssemos juntos a tomar um café, um chá, um imperial, um copinho de vinho, está tudo certo de acordo com a altura que tu vais ver este vídeo. Então, o primeiro grande bloqueio, não é grande, mas um dos bloqueios mais assíduos, mais permanentes, mais recorrentes na nossa vida e no nosso dia-a-dia para limitar quem somos, a nossa identidade, é exatamente o diálogo interno, a comunicação interna, aquelas palavras, aquelas frases, aquelas conversas dentro de nós, as ditas histórias que nos contamos e que de alguma forma foi assim que nasceu este meu canal de comunicação interna, que é aquilo que eu acredito piamente que pode fazer toda a diferença. Há quem chame mindset, mudança de mindset, e é isso mesmo também, fazer a diferença na forma como nós respondemos à nossa vida, aos eventos, às situações que nos vão aparecendo. E porquê este diálogo interno? Este diálogo interno acontece exatamente pela forma, e isto vai ser transversal a todos os possíveis bloqueios da tua identidade, que somos educados. Quando nos educam, e eu estou aqui muito tranquila a falar-te não só como mãe, mas também como filha e como alguém que passou por N escolas e ambientes, quando nos educam, educam-nos à imagem de quem está a ser o protagonista dessa educação, o teu tutor. Assim eu, como mãe, eduquei os meus filhos de acordo com os meus valores, com aquilo que eu acredito e acreditava que seria o melhor para eles. Hoje, eles, enquanto adultos, 26 e 27 anos, neste caso 28 quase anos, eles trazem para si aquilo que lhes fez sentido, e o que não lhes fez sentido, eles libertaram, era da mãe, era do pai, e estão a construir os seus valores de identidade para uma educação futura a um qualquer filho, assim venham eles a ser pais, que possam ter. Está a fazer sentido até agora? E então, quando nós trazemos estas frases, estas palavras, estas conversas, estas histórias para dentro de nós, à imagem de quem nos educou, esta comunicação interna vai nos entregar exatamente a insuficiência e eventualmente até a incapacidade de conseguirmos ser aquilo que os outros nos disseram que deveríamos ser ou que até éramos. Reparem, eu já partilhei aqui convosco várias vezes sobre a teimosia, que é uma característica, ou era uma característica minha. E isto foi sempre ouvido, não é? És teimosa, levas sempre a tua avante, é sempre como tu queres, és mesmo teimosa, e isto foi vibrando em mim.
e de facto eu comecei a trazer para mim como uma verdade de característica eu ser teimosa. E eu comecei a viver a minha vida de acordo com essa teimosia. Eu fazia frente sem pensar. Era teimosa. Era assim. Estava tudo bem e pumba, era para a frente. E todo o diálogo que eu trazia para mim era por ser teimosa. Eu alimentava esta situação que aos olhos de quem me educou e me queria bem, era vista como teimosa. Quando comecei a mergulhar em mim, comecei a perceber que a teimosia tinha o outro lado, que era a persistência. E eu só tinha que equilibrar as duas coisas. Eu não posso deixar de ser teimosa, porque é a teimosa que me leva à persistência. E a persistência, de alguma forma, também me pede a teima de ir atrás daquilo que eu quero. A diferença no equilíbrio está é que enquanto a teimosia bate sempre na mesma parede, da mesma forma, a persistência vai procurando outras formas, vai persistindo em querer encontrar outras situações, mas o foco é sempre o mesmo. Então eu trazendo a teimosia com a persistência consigo o melhor do meu equilíbrio emocional, da minha identidade. E a eventual insuficiência ou incapacidade que toda esta situação da teimosia me trazia começa a diluir-se e a perceber que não só eu sou suficiente no que faço, no que quero, da forma como quero e onde quero, como tenho todas as capacidades em mim. Exatamente porque aquilo que eu trazia não era a minha identidade, não era a minha história, faz parte de mim porque fui assim educada, mas não me define. E eu deixei a teimosia a quem me entregou. Trazendo para mim a consciência de que esta teimosia é uma característica que tem o outro lado, tal qual uma moeda, e como eu defendo sempre. A segunda situação que te pode bloquear à identidade, a ser quem tu és, é a comparação. A maravilhosa comparação, e mais uma vez transversal, de quem te educa. Vês? Se tu fosses como, aquele é que era. Vês? Olha para ali, segue aquele exemplo. Assim é que tu consegues ir longe, chegar longe. Ai, viste aquela coisa, viste como ele conseguiu? Incrível, não é? Aquilo é que era. Isto é uma comparação em que tu vais ouvindo, não só como filha, como mãe, como pai, como colega de trabalho. Todos os dias tu ouves isto. Todos os dias tu ouves isto. Isto é uma comparação. E a comparação leva-te à desvalorização e, eventualmente, à incompetência. Quando tu começas a trazer para ti estas situações, se eu fosse como, era muito mais fácil. Ou se eu tivesse o que aquele teve, isso então ninguém me apanhava. Isto é uma comparação na mesma. É uma comparação emocional em que tu próprio te colocas. E vai trazer para ti estes movimentos emocionais de desvalorização e exatamente de incompetência. No sentido de eu não valho, nem consigo, porque não tenho, porque não sou, porque não tive aquelas oportunidades, e vais acabando por desistir de quem és, desistir da tua identidade, porque comparativamente a qualquer outra situação que te foi exposta, tu não vales aquilo, tu não tens essas skills, não tens essas competências. Então a única forma que tu tens de trazer para ti exatamente a tua identidade é o autoconhecimento e entenderes porque é que tu sentes, de onde é que vem esse sentir, basicamente de quem te educou, de uma forma muito redutora e transversal, e começares a ressignificar isso. Se, por exemplo, a teimosia era algo sobre a comunicação interna que eu me falava, aqui nesta comparação eu tinha muito a minha irmã. E eu sou a irmã mais velha. E a minha irmã, e ela terá as suas coisas, e já conversámos sobre isso em relação a mim. Mas eu era muito comparada, ou eu sentia-me muito comparada à minha irmã ser uma pessoa, por exemplo, certinha, pouco rebelde ou muito pouco ou nada, ouvia os meus pais, e eu não tinha nada daquilo. Eu era a pessoa exatamente oposta. Então, eu própria comecei a trazer para mim que todo o sucesso que a minha irmã poderia vir a ter na sua vida pessoal, profissional, amorosa, o que quer que seja, eu nunca estaria à altura, eu não teria esse valor, eu não teria essas competências para poder vir a ser o que quer que fosse. Inclusive num curso, ela poderia tirar de engenharia ou doutoras, e eu não. Eu seria apenas ou uma professora ou uma educadora de infância, que foi o que vinha tirar e que me trouxe a este mundo das emoções e muito bem, e de repente
Cria-se, por exemplo, aqui uma animosidade entre irmãos, por exemplo, que não foi o nosso caso, obviamente, quando de repente tem só a ver com tu trazeres a ti esta identidade de quem tu és, de acordo com aquilo que te faz sentido. E então não há por que comparar, porque a minha vida não é igual à da minha irmã, mesmo que sejamos educados pelas mesmas pessoas. E não é igual porque ela vai escolher o caminho dela, eu vou escolher o meu. Os meus filhos foram educados por mim da mesma forma, com a mesma entrega, com o mesmo rigor, e eles são completamente diferentes. Completamente. E se viveram os mesmos traumas, e viveram as mesmas situações, e passaram pelas mesmas coisas, só que a forma como eles experienciaram e trouxeram para si internamente é completamente diferente. Portanto, a comparação é também uma das grandes situações de bloqueio à tua identidade. E com ela vem exatamente a desvalorização e esta sensação de incompetência. Então eu diria, para com isso, não te compares. Não te compares. Cada caso é um caso, cada história uma história, cada pessoa uma pessoa. Se quiseres fazer alguma coisa com a comparação, que seja inspiração. Inspira-te. Eu hoje inspiro-me na minha irmã. A minha irmã, para mim, é um exemplo a ser seguido, mas à minha maneira, com a minha identidade. E a última e não menos importante de todo é o que nós chamamos de agradar, people pleaser, não é? Aquelas pessoas que estão constantemente a querer agradar, constantemente a querer para poderem caber no mundo do qual foram formatados, que era assim que tinha que ser. E mais uma vez veio da educação e vem dos ambientes e com as pessoas com as quais tu vais interagindo desde do teu nascimento à data em que começas a ser adulto na tua vida. E esta situação de estar a agradar é exatamente pelas constantes demonstrações de que para mereceres tu necessitas de ser. Ao contrário de basta seres porque já mereces. Mas nós não somos educados assim. Nós crescemos nesta situação de queres? Então. Eu para merecer eu tenho de ser daquela forma. Eu para ter qualquer coisa eu tenho que ser daquela maneira. Eu para conseguir algo eu tenho que ser assim. E então esta situação do people pleaser vai-nos trazer também muito este desmerecimento e esta despertença. É quase como se eu por ser só quem sou, dentro da minha identidade, eu não mereço isto, aquilo ou aquilo outro e não pertenço a lugar nenhum. Ok? E mais uma vez, em exemplo, durante anos, quando eu fiz a transição de um país para o outro, eu senti-me despertencente. E sentia que tinha que me esforçar para caber dentro de um determinado valor comum daquela sociedade, daquela cidade onde eu vivia, para poder ser merecedora de uma atenção, de um convite social, de um grupo. Eu sempre fui solitária, eu nunca tive grupos, eu nunca consegui caber em lado nenhum, porque cada vez que havia este esforço, dentro de mim havia uma raiva tão grande que a rebeldia via ao de cima e a teimosia e para aí fora, enquanto estava nesta fase de infância, pré-adolescência e adolescência. Exatamente porque eu não conseguia agradar. Mas eu esforçava-me, porque eu sabia que tinha de ser assim para poder ter o revés da medalha. E isto abalou a minha identidade por completo. Quando eu comecei a trazer para mim que se não me aceitam assim é porque não nos pertencemos, tal qual qualquer relação, está tudo ok. É a minha escolha eu querer ficar ali e então adaptar-me, flexibilizar-me, ceder se onde estou com quem estou valer a pena dentro daquilo que eu acredito que vale a pena, ou então, se não é o caso, é virar costas e vir embora. Portanto, se um destes 3 movimentos existe na tua vida, seja o de agradar, seja o da comparação, ou seja esta situação de estares a contar frases, conversas, palavras que te maltratam, então, toma atenção, podes estar a ter rápidos sintomas de incómodo, de desconforto, de desmotivação, de desinteresse na tua vida, exatamente porque te estás a afastar, a distanciar rapidamente da tua identidade. Portanto, minha gente, hoje ficamos por aqui, já estamos a 15 minutos de vídeo de partilha, espero mesmo que tenhas gostado. Faz um like no vídeo, partilha este vídeo, subscreve o canal se fizer sentido
Vemo-nos para a semana com mais uma situação de tema, reflexão, de filosofia, de exercício. Vamos ver. E tenho o resto de um excelente fim de semana e até muito, muito breve. Muito obrigada. Não desistas de ti. Isso não é opção. A tua história entrega-te a tua identidade. Escolhe-te.